Graça e paz, igreja, amém? Poxa, Cléo, dei pra tu estar aqui, cara. Um beijo pra você que está assistindo aí, viu, Cléo? Graça e paz, igreja, amém? Pastorzão, eu acho melhor virar um pouquinho as caixas para a parede mesmo, para poder evitar o máximo de pegar aqui para não ter microfonia. Só vira ela, por favor. Aí, a outra também. Vira para nós aí a caixa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Irmãos, esse texto bíblico, nós estamos retirando ele do Sermão do Monte. Esta palavra o Senhor tem atravessado o meu coração. E se nós fôssemos pensar um pouco do contexto desse texto que já vamos ler, Jesus está falando, está pregando o seu melhor sermão, posso dizer assim. E então ele está falando de coisas muito importantes para os discípulos mais próximos dele. Jesus, quando ele começa a pregar o Sermão do Monte, que é do Mateus capítulo 5, que vai até o 7, é uma das coisas mais profundas que Jesus falou no seu ministério, está entre o capítulo 5 e o capítulo 7. É o conhecido como Sermão do Monte. E nós vamos hoje ficar com a porção do Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33. Quem achou, diga amém. O título dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é Jesus, a minha prioridade. Amém? Quantos acharam, por favor, digo mais uma vez amém? Amém. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de 33. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler uma outra versão, que diz assim, Mateus capítulo de número 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Ainda voltando para aquele momento que Jesus ministrava a palavra aos seus discípulos mais próximos, o público de Jesus, daquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, não é o mesmo público de hoje. Vocês concordam comigo? Que o público pelo qual Jesus ministrou essa palavra, aproximadamente 2000 anos atrás, não é exatamente o mesmo público. Mas, sem dúvidas alguma, essa mensagem não está desatualizada. Certamente, ela se aplica para a nossa época, para o nosso tempo, para essa geografia e para essa comunidade. E quando Jesus começa a ministrar essa palavra, ele estava, em especial nesse momento, falando sobre o reino de Deus. Jesus está tratando com os seus ouvintes a ansiedade. E se nós olharmos para o tempo de Jesus e pensarmos sobre essa ansiedade que existia no meio do povo há 2000 anos atrás, olhando para os dias de hoje, eu tenho que concordar com a pregação do profeta Rafael, que certamente
a nossa geração hoje muito mais ansiosa do que aquele povo que conviveu com Jesus há 2000 anos atrás. E vivemos em uma época onde o tempo parece escapar das nossas mãos, e o que gera ansiedade, sem dúvida alguma, tem sido esse lidar com o tempo. E o tempo entre nós, nesse novo tempo, né, nesse século, certamente parece que tem sido mais escasso, né? Parece que ele escorre das nossas mãos, né? Ou escorre da nossa mão quando a gente está usando essa ferramenta. Se eu fosse colocar aqui um telão aqui e pedisse que todo mundo compartilhasse o tempo que nós gastamos com entretenimento, coisas supérfluas, certamente nós ficaríamos aqui escandalizados. E seria o suficiente para a gente poder acabar a mensagem e dizer que a gente precisa se arrepender e aprender a administrar melhor o nosso tempo. Eu gosto muito daquilo que o salmista diz no Salmo de número 90 e no verso 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha o que o salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa gestão dos dias e do tempo parece que é algo que tem acompanhado também, não só Jesus, né? Mas Davi também, os salmistas. Obrigado, Mag. E é bem certo que a pressão e a ansiedade do tempo desses homens não se comparam com a nossa, mas neste mundo de hoje, nesses dias, sem dúvida alguma, a pressão e a ansiedade deste século, todos os dias tentam nos afastar de um lugar que nós não podemos sair, ou não deveríamos sair, jamais, que é o lugar da devoção. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é nascido do Espírito, ele precisa estar nesse lugar de devoção. E todas as vezes que nós negligenciamos esse lugar de devoção, desse lugar de relacionamento com Deus, se eu for perguntar aqui para os genuínos e verdadeiros, que todas as vezes que nós negligenciamos o nosso tempo com Deus, a nossa devoção com o Senhor, é roubada de nós a nossa paz. É assim ou não é? Porque o verdadeiro e o genuíno Filho de Deus sabe que ele precisa estar em constância, em constância no seu tempo para o Senhor, na sua vida para o Senhor. E o século, presente, esse tempo tem tentado nos roubar desse lugar. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele traz um antídoto contra esse vírus desse século. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7, por favor. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por gentileza. Nós estamos falando ainda sobre o sermão de Jesus, em especial Mateus capítulo 6, versículo 33, onde ele fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos fazendo uma compreensão do nosso tempo, com o tempo de Jesus e com o tempo dos sábios antigos. E eu gostaria de frisar em especial o que o apóstolo Paulo fala sobre essa gestão do tempo e essa ansiedade, essa pressão que tenta nos roubar desse lugar de devoção ao Senhor.
Abra comigo, quem achou, pode ler, por favor, Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7. Uau! Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a pergunta que nós queremos responder aqui essa noite é: como viver de forma sóbria e confiante em uma sociedade embriagada pela ansiedade? A pergunta que eu gostaria de responder aqui hoje nessa palavra é: como viver de forma sóbria e confiante em uma sociedade, em um tempo, em uma geografia, neste século que está totalmente embriagado com a ansiedade? Bom, eu gostaria de pontuar 3 tópicos aqui, para nós tentarmos responder de como viver de forma sóbria e confiante na presença de Deus. O primeiro ponto é, tendo como prioridade o buscar a Deus. O segundo ponto o primeiro ponto é, tendo como prioridade o buscar a Deus. O segundo ponto é, compreendendo a ordem correta das coisas, devoção antes de tudo. Terceiro ponto, sendo constante na prioridade. Não se preocupe, jovens mancebos, eu vou postar essa mensagem no grupo da igreja. Então vamos, número 1, tendo como prioridade o buscar a Deus. Número 2, compreendendo a ordem correta das coisas. 2 pontos, devoção antes de tudo. Terceiro ponto, sendo constante na prioridade. Quem está comigo, diga amém. Amém. Se algum dos irmãos aqui sentir a graça de Deus, de querer compartilhar, acrescentar, por favor, fique à vontade. Amém? Orar por você? Muito bem, vem aqui, Vismar, vamos orar por você agora. Estava falando aqui com o pastor que essa palavra que ele está ministrando é literalmente aquilo que eu ia conversar com ele, mas não tive tempo de conversar com ele hoje à tarde, que era sobre essa questão da prioridade, essa questão de colocar o Senhor em primeiro, essa devoção, essa ordem e de constância. Cara, é tudo que eu ia pedir para ele orar por mim hoje à tarde. E eu vejo ele pregar justamente aquilo que eu ia pedir para ele orar. Estenda as mãos para cá, irmãos. Jesus, o Senhor é que manda aqui nesse negócio. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade. Senhor, eu sei que o pastor Vismar, Senhor, ele está representando muito de nós, Senhor. A diferença é que ele tem maturidade para reconhecer, Senhor. E vem aqui na frente receber oração. Senhor, nos tire desse lugar de ansiedade. Senhor, nos posicione, Senhor, nesse lugar que o Senhor deseja nos encontrar. Nós oramos pelo pastor Vismar, Senhor, nosso amigo, nosso irmão, filho querido, que o Senhor tire toda a ansiedade, Senhor.
o posicione no lugar adequado. Que o teu nome seja glorificado pela vida dele, Senhor. Nós oramos como família, como irmãos, Senhor, como corações empáticos, Senhor, é isso que está acontecendo com ele. Em nome de Jesus, o Cristo, nós pedimos a Ti, Pai, toda ansiedade vai embora em nome de Jesus. Que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Em nome de Jesus, nós oramos como família, como igreja. Senhor, faz a Tua vontade. Nos ensina a descansar nos Teus braços. Em nome de Jesus. Irmão, Jesus nos ensina claramente em Mateus capítulo 6, versículo 33, que existe uma prioridade em nossas vidas. Jesus aqui nesse versículo bíblico, ele está falando sobre uma prioridade que não podemos desprezar. E ele fala sobre colocar Deus nesse primeiro lugar. E ao colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele coloca ordem em propósito em todas as áreas da nossa vida. Parece que nós levantamos um altar belo e bonito em nossos corações, só que parece que Deus não está lá. As outras coisas desta vida estão lá. Mas hoje aqui nós estamos começando essa palavra proclamando que nós colocaremos o Senhor nesse altar e nada vai tirar nossa paz, nem a ansiedade, nem a angústia, nem a pressão desse tempo, nem as nossas dores, nem os nossos traumas, nem as nossas feridas. Nada vai roubar esse lugar que nós vamos estar no Senhor, que é nesse lugar de guarda, de proteção, de cuidado do nosso Deus. Jesus aqui está sendo enfático em dizer que existe uma primazia que precisa ser considerada em nossas vidas, e é a pessoa de Deus, e é Jesus. Será que verdadeiramente nós estamos fazendo isso na nossa vida? Será que nós estamos colocando como prioridade o Senhor de verdade? Será que nós estamos colocando o reino de Deus, a justiça de Deus, o próprio Deus em primeiro lugar? Se não estamos fazendo isso, precisamos assumir hoje essa responsabilidade de colocar Deus e tudo aquilo que Ele deseja para nós em primeiro lugar. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser o primeiro a falar: pastor, eu não estou conseguindo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, porque ainda sou movido pela minha ansiedade, porque eu ainda sou pego nas distrações, porque eu não consigo ainda me sustentar na fé, porque eu ainda sou aquela pessoa que não coloca Deus ainda em primeiro lugar. Irmãos, nós precisamos hoje assumir um compromisso com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Existe uma ordem correta das coisas, irmãos, e existe uma ordem que precisa ser priorizada em nossas vidas. Nós precisamos compreender que a ordem correta das coisas é devoção antes de tudo. Melvi e Annalise, vocês estão se preparando para casar, são filhos queridos e amados dessa casa. Uma nova cultura está sendo gerada a partir de vocês. Se vocês não colocarem o primeiro Jesus, a pessoa de Deus, em primeiro lugar, no casamento, na história de vocês, vocês estarão fadados ao fracasso. A primazia da vida de vocês precisa sempre ser a pessoa de Deus.
E existe uma ordem correta das coisas, Annalise e Mel, falei o nome da Nina. E muitas vezes, eu estou falando isso porque eu conheço o coração de vocês. Já andamos muito para unir de carro, né, Annalise? Mas muitos de nós, muitos jovens, muitos irmãos e irmãs, anciões, não interessa, têm invertido as coisas como prioridade. Quem já ouviu aquela expressão de colocar a carroça na frente dos bois? Irmãos, se a gente colocar uma carroça na frente dos bois e fazer uma estrutura tal que dê para empurrar a carroça vai andar. Mas vai andar ruim, vai ser difícil, vai ser travoso, vai ser complicado, pode acontecer acidentes. Mas quando nós colocamos as coisas na ordem correta, que eu estou usando essa ilustração aqui dizendo, os bois na frente da carroça, as coisas vão fluir da melhor forma possível. Os bois aqui eu gostaria de colocar como essa ilustração, como se fosse a nossa devoção a Deus, e a carroça simboliza todas as demais coisas. Escute isso, muitos estão buscando, em primeiro lugar, todas essas coisas, e pedindo que Deus seja acrescentado nelas. Muitos de nós estão se preocupando muito mais com essas coisas, pedindo de Deus muitas coisas, orando para que as coisas sejam colocadas em primeiro lugar e sejam acrescentados e muitos de nós têm pedido que as coisas, as principais as coisas deste mundo, essas coisas sejam como é que é? Muitos estão buscando em primeiro lugar as coisas deste mundo e pedindo que Deus seja acrescentado. Escute, pensa comigo. Pastor, eu ganhei um carro, consegui comprar um carro, 350 parcelas de R$400. Ore pelo meu carro, ore pela minha vida financeira. Deus não mandou você comprar um carro e parcelar em 450 parcelas. Não tem nem CNH. Pastor, olha aqui, eu estou aqui me preparando aqui para casar. Olhando para cá. Eu encontrei um varão abençoado, pastor, olha só. Ore por mim para me abençoar aqui o meu casamento. O cara nem crente é. Pastor, eu tenho vivido a minha vida assim. Eu faço do jeito que eu quero, da forma como eu quero. E depois eu chego lá para Deus e falo, Jesus, entra aqui nesse negócio que eu não pedi para você ser o primeiro. Quando nós colocamos em primeiro lugar as coisas desse mundo, será que Deus vai entrar nelas? O versículo fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas muitos de nós estão buscando em primeiro lugar essas coisas, pedindo que Deus seja acrescentado. Isso é muito sério, irmãos. A devoção a Deus deve ser a base de nossa vida. Abra comigo em Lucas capítulo 14, versículo 26. Já estou na metade da palavra já. Quem achou pode ler, por favor, em alto e bom som. Lucas 14, 26. Cadê o tereré? Senão eu vou travar aqui de novo.
Se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe, esposa, filho, filhos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, tudo que eu quero dizer aqui, na verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais recebemos graça e misericórdia para sermos um canal de bênção e transformação para tudo que está em nossa volta. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais amo o Senhor, quanto mais eu me dedico ao Senhor, mais eu terei um casamento abençoado. Quanto mais eu amo o Senhor, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu estou ligado ao Senhor, mais eu terei a minha família abençoada. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu amo o Senhor me veste, o Senhor me alimenta. E se nada disso acontecer que eu falei aqui, não tem problema nenhum, porque quando eu estou com Deus, nada pode roubar a minha paz. Existe um primeiro lugar a tudo. Se eu amo mais meu pai e minha mãe, meu esposo, minha esposa, filho ou filha, ou qualquer outra coisa, mais do que a Deus, eu me torno indigno de Deus. E não adianta pedir para que Deus entre na tua casa. Entra na minha casa. Não adianta pedir para Deus entrar na tua casa se Ele não está como primeiro lugar. Ele não tem espaço lá. Nós cantamos aqui hoje, né? Queremos te honrar, Senhor, toma o primeiro lugar. Preparamos a casa, ordenamos ela toda, preparamos a mesa. É mais ou menos assim, né? Como é que é, Tamara? Canta aí. Me ajuda aí, vai. Lembra não? Rapaz, nem tu lembra, imagine eu então. Irmãos, como é que é a tua vida? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem dado espaço para Deus? Bom, vivemos em um tempo onde somos bombardeados por distração. E constância é a expressão no fazer do que eu sou por dentro. A constância em Deus é a nossa resistência ao espírito desta era, falou o profeta Rafa e o AP. O que nos dará força para vencer o Deus desse século é o quanto priorizamos a presença daquele que é o autor e consumador de nossa fé. Eu gostaria de ler para vocês um Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma quão nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 19, Paulo nos exorta: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, quando colocamos nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Cada minuto que passamos com Ele valerá muito e será algo muito extenso. Muitos de nós reclamam porque não tem tempo para poder buscar a Deus. Bom, isso não é verdade. Mas mesmo que isso fosse verdade, para aqueles que têm Deus e colocam a sua vida diante de Deus, e colocam Deus em suas vidas como primazia, 1 minuto na presença de Deus, como foi falado, vale mais do que 1 hora inteira de quem não tem Deus como primazia na sua vida. Eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi que quando nós colocamos assim, de fato, Deus em primeiro lugar na nossa vida, o pouco tempo que você tem com Ele vale por muito. O pouco tempo que você está com o Senhor vale por dias. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. Talvez Ele sabe que você tem aqueles 15 minutos, e naqueles 15 minutos Ele te renova. Ele te levanta quando você está caído. Ele te dá palavras de profecia. Ele te dá direções no trabalho, na família, como esposo, como esposa. Mas Deus também sabe, por exemplo, se você gasta 1 hora com Ele, mas não tem Ele como a prioridade da sua vida, certamente essa 1 hora não vale nem 1 minuto. Deus é zeloso. Ele gosta dessa relação, onde nós colocamos um altar e colocamos Ele nesse altar da nossa vida e acabou. A Bíblia fala que Ele é um Deus zeloso. Então, por que muitas vezes estamos raquíticos na fé? Por que muitas das vezes nós não estamos nos desenvolvendo como homem e mulher de Deus? Será que por algum momento, talvez até um ponto cego em nós estamos ainda colocando outras coisas como prioridade e pedindo que Deus seja acrescentado? Será que a nossa prioridade em tudo que façamos, ou melhor, tudo que fazemos é para a honra e a glória do Senhor? Porque tudo que façais para a honra e a glória do Senhor. Nem olhar para o meu esboço, porque eu me perdi nele todinho do que eu ia falar, mas tudo bem. E uma das coisas que eu gostaria de fechar aqui, já concluindo essa mensagem mais linda do que pregada, que se para vivermos de uma forma sóbria e confiante, precisamos ter Deus como prioridade, compreender a ordem correta das coisas, precisamos entender que nós precisamos também sermos constantes em colocar Deus como nossa prioridade. Bom, era esse link que eu queria fazer aqui com a mensagem do profeta Rafa e com a mensagem da pastora Mil. O Rafa falou no domingo retrasado sobre constância. A pastora Mil falou sobre a inconstância dos filhos de Deus, os hebreus, quando atravessaram os 40 anos no deserto. Eles foram inconstantes em colocar Deus como sua prioridade. E o que isso aconteceu? Eles foram destruídos, mortos no meio do caminho. Será que isso pode acontecer conosco nos dias de hoje? Bom, a única maneira de não sermos esmagados pelo tempo e pelas pressões desse mundo é colocar a nossa devoção como a prioridade de nossas vidas. Que possamos a cada dia buscar a Deus em primeiro lugar, confiar em sua providência e encontrar verdadeiramente
paz em seu amor. Precisamos ser uma comunidade, irmãos, de extrema devoção, porque foi isso que o Senhor disse sobre nós. Ali tem uma plaquinha escrito assim: casa de radicais. Vai lá e coloca a mão sobre ela depois e pede perdão dos seus pecados. Porque se você não está sendo radical, não é porque o Senhor não quer, não é porque o Senhor está querendo que nós não sejamos radicais. Seja, pois, o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Ele disse isso sobre nós, e nós não estamos sendo, é porque é nós que nós não estamos nos posicionando de forma adequada. E talvez seja porque nós não estamos colocando Deus como em primeiro lugar. Ali fala também sobre casa de paternidade, que nós seríamos uma casa de paternidade, pais de órfãos de pais vivos. Se nós não estamos exercendo paternidade, será que talvez não seja porque nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar? Ali também diz que ali fala sobre comunhão, casa profética, entre outras palavras, guardiões de sementes. Se nós não estamos vivendo, não vivemos todas as palavras que o Senhor disse sobre nós, Deus não é mentiroso. Se Ele disse que nós viveríamos, eu acredito que nós precisamos viver. E nós vamos viver se nós colocarmos Ele, as suas palavras, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Eu sinto muita vontade, irmãos, de chegar para certos irmãos assim e sair na porrada com ele. É sério, irmãos. Tenho vontade de sair na porrada com alguns dos irmãos aqui. Cara, ele já tem tudo, cara. Jesus já morreu por ti, cara. Você agora está numa casa de paternidade, cara. Aqui tem pessoas genuínas, cara. E aqui tem pessoas que te amam de verdade. A gente está tentando ser uma família na fé, cara, conforme as Escrituras. E parece que você ainda quer correr atrás das coisas desse mundo e não se preocupa com a vontade do Senhor, cara. Eu vejo certos irmãozinhos aqui que, cara, compensação, tem uns crentes assim que são os kamikaze de Jesus, né? Que vem a chuva, vem o vento, bate tempestade, ele continua firmado na rocha. Mas tem uns que viu uma brisazinha lá do Mato Grosso, já está caindo, já está desanimando. Irmão, talvez seja porque você está colocando outras coisas como prioridade na sua vida. Nós já tivemos aqui conferência de paternidade, conferência de discipulado, escola dos homens, escolas proféticas, como fazer a igreja crescer, viver a essência de Atos 2:42. Irmãos, tem hora que me dá medo, porque Deus está falando algo ao nosso respeito, e eu tenho medo de estarmos apáticos àquilo que Ele está dizendo. Irmãos, preste atenção, todos os domingos aqui, parece que uma palavra se conecta à outra, parece que nós estamos em uma constante conferência. E quando o Mil prega aqui, se conecta com a mensagem do Rafa, que se conecta com a mensagem do Edu, da Rosa e dos outros irmãos que vão pregando. Parece que nós estamos em uma constante conferência.
Mas será que nós estamos de fato assumindo a responsabilidade pela palavra que está sendo ministrada aos nossos corações? Será que nós estamos encarnando aquilo que o Senhor disse sobre nós? Ou estamos fazendo que nem o Zeca Pagodinho canta, né? Deixando a vida te levar? Bom, eu sei que eu sou pastor, mas como um pastor profético, eu não sou um profeta da ausência de esperança. Eu tenho esperança que ainda existem remanescentes, e esses remanescentes levantarão um altar ao Senhor, derrubarão os altares de Baal, derrubarão os altares de Mamon, derrubarão os altares que construíram para si mesmo, erguerão um altar ao Senhor, e custe o que custar, seja na fartura ou na escassez, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, Ele continuará sendo aquele que será digno da minha devoção, da minha adoração. Eu vivo para Ele, eu me movo para Ele, eu trabalho, eu sou esposo, eu sou esposa, eu sou filho, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou amigo, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, não importa o que eu vivo para a honra e a glória dEle. A minha vida parte de um lugar de devoção. Eu não consigo estar um dia sequer vivendo sem antes me encontrar com Ele, porque Ele é a primazia da minha vida, a razão da minha existência. Eu levantei um altar a Ele e não deixarei que nada derrube esse altar. Ele é a primazia, Ele é a primazia. Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu permanecerei, Senhor, dia após dia, constante, colocando o Senhor como a minha prioridade. Eu não aceito uma casa menos que isso. Eu não quero estar perto de pessoas que não coloquem o Senhor como a sua prioridade. Eu não quero viver em uma família da fé onde o Senhor não seja o primeiro e o último. Eu não quero estar com pessoas que não amam o Senhor mais do que todas as coisas deste mundo. Por favor, seja maduro. Eu sei que existem meninos em nosso meio e eles estão desenvolvendo. Eu não tenho problema se você é um menino na fé que ainda está em processo de conhecer o Senhor e se desenvolver. O que eu não suporto, o que me dá tristeza, é que se você não é um menino e se comporta como um menino, você está atrapalhando a sua vida. Você está atrapalhando o seu processo. Coloque hoje, irmãos, uma decisão em sua vida de derrubar qualquer outro altar que foi levantado e erguer um altar de intensa adoração ao Senhor. Vivamos, seja morrendo, seja no que for, eu quero andar com pessoas que coloquem o Senhor como a primazia de suas vidas. Bem-vindos ao Tameon.